Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que Deus possa estar abençoando você, tua casa, tua família. Eu tenho certeza que hoje é um dia de bênçãos, onde Deus quer trazer revelações da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, estamos trazendo revelações de Deus para a tua vida. Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, capítulo 11, chegamos neste capítulo, estamos falando sobre as duas testemunhas que vão ser enviadas sobre a terra. Essas duas testemunhas que a Bíblia diz que foram enviadas para operar sinais aqui na terra. Essas duas testemunhas que vieram para tentar convencer as pessoas sobre o poder de Deus aqui na terra. Mas a Bíblia vai dizer que essas duas testemunhas, elas vão ser mortas e elas vão ser colocadas numa praça e as pessoas vão fazer festa comemorando a morte dessas testemunhas. Eu disse ontem, eu ministrei esses dias sobre essas duas testemunhas. E eu disse, por que as pessoas estão fazendo festa? Porque essas testemunhas partiram. Porque quando Deus te dá poder, quando Deus coloca em você a função de testemunhar a respeito dele, assim como está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus vai chamar os discípulos, ele diz, olha, eu vou dar para você poder para que vocês sejam a minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dando autoridade e poder para os discípulos. E quando você recebe esse poder, essa autoridade, acontece a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Porque todas as vezes que você recebe o Espírito Santo, o poder de Deus está em você, você começa a pregar a verdade contra este mundo, a verdade que este mundo tem falado, tem dito, você começa a pregar a palavra de Deus que vai contra todas as coisas deste mundo, porque Jesus, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Então quando você é de Deus, é cheio do Espírito Santo, a unção de Deus está na sua vida, Deus pega a tua vida, Deus pega as suas causas e transforma ela em um testemunho, para testemunhar para as pessoas que Jesus, ele faz milagres, que ele opera maravilhas, que ele fala a verdade. E muitas pessoas deste mundo não vão querer ouvir. Ao contrário, muitas pessoas deste mundo não vão querer entender aquilo que Deus tem. É o que fizeram com essas duas testemunhas. A Bíblia diz que mataram elas, colocaram elas numa praça. Mas assim como foi com Jesus, ao terceiro dia elas ressuscitam. E a Bíblia diz, nós vamos entrar hoje nesta palavra, no versículo 12, a palavra de Deus ela vai dizer assim, olha, as duas testemunhas ouviram uma voz forte, que vinha do céu, a voz vinha do céu, e dizendo-lhe, subam para cá. Então quando todo mundo comemorava, quando todo mundo festejava, o céu entrou em ação. É assim que acontece, nada vai acontecer na minha vida e na sua vida, nada acontece aqui nessa terra sem antes a voz vir do céu. O que determina tudo é a voz que vem do céu, é ela que você tem que ouvir, é ela que você tem que ouvir todos os dias, a voz de Deus. E aquela voz dizia, sobe cá, e subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos contemplaram, naquela mesma hora, houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas e outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glórias ao Deus dos céus. Olha que interessante, aqui que eu quero que você entenda. Essa passagem bíblica, isso aqui que Deus está falando, se você voltar para o livro de Mateus, nós vamos ler lá, você vai entender o que está escrito aqui. Você vai entender o que está acontecendo aqui. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 45, vai relatar, meus irmãos, sobre quando Jesus veio, desceu, pregou, anunciou o reino dos céus. Jesus veio para testificar, testemunhar os céus na terra. Jesus veio para pregar sobre o que era o céu, qual era a vontade de Deus aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que as pessoas fizeram com ele a mesma coisa que fizeram com essa testemunha. A mesma coisa que fizeram com essa testemunha, que na morte de Jesus, quando Jesus vem, eles colocam ele numa cruz.
E muitos se alegraram com a morte de Jesus lá na cruz. E a Bíblia vai dizer que as pessoas zombavam de Jesus. A mesma coisa que fizeram com as testemunhas, fizeram com Jesus, porque Jesus pregava contra o mundo. Jesus pregava contra o sistema do mundo. Por que Jesus pregava? Porque Jesus, quando ele batiza, João Batista vê uma pomba descendo sobre ele, que é o Espírito Santo. Quando Jesus vem, Jesus ele ministra pelo Espírito Santo. Jesus diz, olha, quando o valente entra, quando o valente guarda a tua casa, vem um mais valente que ele e rouba toda a tua casa. E Jesus diz para aquelas pessoas que estavam ali condenando ele, diz, olha, se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é chegado o reino dos céus. Então Jesus testemunhava sobre os céus, sobre a mentira, sobre o pecado. A voz que vinha do céu, que estava pregando ali naqueles dias, condenava o pecado, as coisas erradas. Então, quando você é um testemunho de Deus aqui nessa terra, você é inspirado pelo Espírito Santo. Você é inspirado por Deus para falar a verdade. A Bíblia diz que eles pegaram Jesus e crucificaram na cruz. A mesma passagem. Mas olha o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer assim, olha, a partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Ou seja, a Bíblia diz que meio-dia houve trevas. As trevas veio comemorar. As trevas chegou, acharam que tinham vencido. Então eles viram Jesus na cruz. Meio-dia eles chegaram e disseram, nós vencemos. Eles se alegravam, porque eles achavam que as trevas tinham prevalecido. É assim até hoje, irmãos. E eu vim trazer uma mensagem para você, as trevas não vão prevalecer contra a tua vida. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para você. Tem muitas pessoas às vezes que se alegram. Tem muitas pessoas às vezes que se alegram quando você passa por uma luta, por uma dificuldade. Tem muitas pessoas às vezes que quando vê pessoas passando por lutas, dificuldade, quanto mais essas pessoas é testemunho de Cristo. E às vezes você que está aí me ouvindo, você que está aí do outro lado, você está passando por dificuldades, porque você é um testemunho de Deus, você tem falado da palavra do Senhor, e às vezes você encontra hoje uma luta, mas deixa eu dizer algo para você, as trevas nunca vão prevalecer. As trevas nunca vão prevalecer. A Bíblia diz que meio-dia as trevas foram lá, mas a Bíblia vai dizer algo. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo, Eli, 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 lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava achando desamparado. A Bíblia diz que 3 horas ele estava achando que ele estava desamparado. E às vezes nós pensamos as mesmas coisas. Às vezes nós passamos por esse momento. Às vezes nós passamos por essa situação, achando que Deus nos deixou, nos abandonou. Achando que Deus abandonou as nossas vidas. Porque as trevas, quando ela chega para tentar nos destruir. As trevas, quando elas chegam para tentar nos envergonhar. Quando aquelas testemunhas estavam lá na praça, as pessoas festejavam, comemoravam, porque achavam que eles estavam sendo envergonhados, achavam que eles tinham vencido. Mas deixa eu dizer para você mais uma vez, as trevas nunca vai vencer as luzes. As trevas nunca vai vencer a verdade. Prepara, porque o mesmo terremoto que aconteceu quando Paulo e Silas, lá na cadeia, estavam presos. As trevas achavam que tinham vencido eles. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto naquele lugar, que abalou aquele lugar.
e abriu todas aquelas celas. Assim vai acontecer. Você que está me ouvindo, assim vai acontecer. Creia nessa palavra profética sobre a tua vida. As trevas não vão prevalecer sobre você. Deus vai pegar tudo que você está passando hoje, a tua luta, as tuas batalhas, e vai transformar ela em um grande testemunho. Deus vai transformar a doença em um grande testemunho. Creia nessa palavra. Basta você crer. Faça como Paulo e Silas, que mesmo preso, as trevas achou que tinham vencido. Mas a Bíblia diz que eles acreditaram. A Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus desceu naquele lugar. Quando fala de terremoto, fala que Deus desceu ali. Era Deus descendo naquele lugar. Era Deus descendo ali para ajudar a eles. Você pode achar que Deus abandonou, deixou você, abandonou você por causa das trevas da luta. Mas a Bíblia diz que Deus não abandonou Jesus. Vamos continuar lendo para você entender. Alguns que ali estavam ouvindo diziam: ele clamou por Elias, e logo um deles correu e buscou uma esponja. Ora, queria humilhar Jesus. E tendo embebido no vinagre, colocaram na ponta do carniço e deram de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Sabe o que é isso aqui? As pessoas estavam brincando, estavam menosprezando. E quando as trevas descem, ela vem para te humilhar. Quando as trevas chegam, ela vem para humilhar. E às vezes você se sente abandonado, desamparado. A Bíblia diz que começaram a humilhar Jesus, a mesma coisa que humilharam aquelas duas testemunhas. Mas a Bíblia diz que Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu e o santuário se rasgou, e as duas partes do alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Ou seja, houve um terremoto. Trevas, a Bíblia diz que a terra tremeu, era Deus descendo, era Deus vindo socorrer. E a Bíblia diz que os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Você está entendendo? As trevas não prevalecem. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito, a Bíblia diz que houve um terremoto, o véu se rasgou. E quando você vai estudar a palavra a fundo sobre isso, você vai entender. Quando você lê Hebreus, quando fala que o véu se rasgou, significa que o caminho foi aberto, o livre acesso a Deus chegou. Era Deus, quando as trevas achavam que estava prevalecendo. A mesma voz que veio lá no livro de Apocalipse, a voz dizia: sobe para cá. A mesma voz desceu lá, houve um terremoto, os túmulos foram abertos, as pessoas ressuscitaram, porque naquele momento a palavra de Deus estava se cumprindo e vai se cumprir na tua vida. Deus, Ele vai descer para socorrer você. Eu estou ministrando para você hoje. Não pare de testemunhar aquilo que Deus tem na tua vida. Não pare de falar aquilo que Deus tem para você. Jesus está voltando nesses últimos dias. Nós temos visto muitas pessoas zombando da igreja, zombando das coisas de Deus, zombando das coisas que é de Deus. Meus irmãos, estamos nos últimos dias de Apocalipse. Mas nesses últimos dias, Deus vai levantar testemunhos na terra. Pessoas que Deus vai pegar e transformar a vida deles em um grande testemunho. Quem sabe é você que está me ouvindo. Quem sabe é você que está me ouvindo. Deus não abandonou você. Deus não desamparou você. As trevas não vão prevalecer contra a tua vida. E eu quero orar por você nesse dia. Eu quero orar por você. O mesmo milagre que aconteceu aqui vai acontecer na tua vida. O mesmo milagre que aconteceu lá naquela prisão, quando Paulo e Silas estavam ali açoitados e presos. Deus desceu ali. Quando Jesus estava na cruz, Deus desceu lá com um grande terremoto. Quando as testemunhas estavam lá na praça, a Bíblia diz que Deus desceu lá e falou para eles: eu vim te socorrer. É o que Deus está falando para você hoje. Se você quer minha oração, fecha teus olhos.
Eu quero orar para que as trevas saiam da tua vida. Eu quero orar para que Deus promove hoje um terremoto na tua vida. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta vida agora. Senhor, esta vida que está do outro lado, talvez tenha passado por lutas, dificuldades, e eu venho para profetizar, Senhor, que as trevas não vai prevalecer. Ao meio-dia as trevas chegaram ali, Deus, para zombar, para tentar envergonhar. Eu oro por essa pessoa que está sendo envergonhada. Eu oro por essas pessoas, meu Pai, que está passando por este momento de humilhação hoje, ó Deus. Meu Deus, visite essa pessoa. Deus de Paulo que visitou aquele presídio e tirou Paulo de lá. Eu oro por essa pessoa, que essa mensagem chegue até os presídios, aonde pessoas estão sendo humilhadas, pessoas ali, Deus, precisa do milagre do Senhor. Eu oro por essa pessoa, que essa mensagem chegue aos hospitais, Deus, que essa pessoa receba agora esta mensagem, e que o Senhor, ó Pai, possa libertar esta vida, e que ela possa ouvir a mesma voz que as duas testemunhas ouviram. Sobe aqui, que essa pessoa, meu Pai, receba o milagre agora, que essa pessoa agora receba a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarda, que essa voz chegue na tua vida. Sobe aqui, Deus está tirando deste lugar e está abençoando você. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde você e a toda a tua casa.